Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Cláudio, nosso irmão Cláudio, vai cantar a música do Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Obrigado. Cláudio. Ricardo, obrigado também. Chegou, mas ainda chegou a tempo. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está em Pedro, capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista de determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade de Deus. Aprenda cada um a sua parte, na esfera dos nossos deveres com Jesus.
Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Bom, eu acho que essa é a mensagem que começa para mim, né? Porque a gente fala, sempre que eu leio alguma coisa a busca do dinheiro. Então, é o que eu costumo falar. Eu não jogo a Mega Sena da virada, 500 milhões. Aposto, o esforço que vocês ganham, eu não jogo. Porque a gente com pouco já faz muita besteira, com muito dinheiro o compromisso será muito maior, né? Então, e aqui ele completa, né, falando que às vezes a pessoa fica esperando o ganho, esperando o emprego bem remunerado, esperando ser autoridade disso e daquilo, e joga fora e desperdiça as oportunidades diárias. Se nós ainda não temos condições de ser algum Marte, como foi o Chico, como foram a Madre Teresa e tantos outros que passaram aqui pela Terra com as dificuldades que nós também vivenciamos, e venceram e fizeram muito, deixaram a sua história marcada por bem fazer a humanidade, podemos fazer pequenas coisas. E essas pequenas coisas não precisam de dinheiro. Então, é como ele fala, Deus não vai esperar que a gente prospere materialmente para que a gente passe pelo outro. Deus vai usar a gente com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, sem um tostão no bolso, mas se tiver a mão no coração, a gente vai fazer muito. Talvez muito mais do que tivesse dinheiro. Porque o dinheiro não compra o afeto, o dinheiro não compra o carinho, o dinheiro não compra a compreensão, a amizade, aquela parceria que, ó, não posso te ajudar em nada, mas olha, eu estou aqui com você, estou do teu lado, você não está sozinho, nós vamos vencer, você vai passar por isso. Isso o dinheiro não paga, gente. Não adianta ser o Mega Sena da virada, se não tiver esse sentimento, esse dinheiro não serve para nada. É um monte de papel gelado, que não tem amor, não tem sentimento. Então nós podemos fazer muito na obra de Deus e na obra de Jesus. Então que a gente possa, né, despertar para isso, nós podemos fazer muita coisa. Poucas coisas que para aqueles que vão receber é muita coisa. Então, meus irmãos, que a gente aproveite cada oportunidade que Deus nos oferece de servir ao próximo. Porque muitas vezes, ainda nessa caminhada, vamos precisar de um coração amigo, de um ombro amigo para estar do nosso lado nas nossas dificuldades também. Vamos agora, então, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer ao Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus nos ofereceu para a gente encarar, para a gente vencer, para a gente enfrentar. E ainda assim, que não tenhamos resolvido nossos problemas, Deus abriu essas portas para nos acolher, como um pronto-socorro de almas e como uma escola onde vamos aprender a compreender tudo o que acontece na nossa vida, que nos incomoda, que nos traz sofrimento e angústia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, mestre querido, por estar conosco. Obrigado, Padre Germano e toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa. Que Deus os abençoe sempre, para que vocês possam nos ajudar, encarnados e desencarnados, a nos tornarmos criaturas melhores. Pedir a espiritualidade amiga, que possa, nesse momento, envolver, amparar, inspirar, intuir o nosso querido irmão Alexandre Pereira, que fala o uso da palavra, para que ele possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer, que vai nos dar encorajamento e fé para seguirmos firmes no nosso propósito. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e pela oportunidade na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião, e agradecer mais uma vez o nosso irmão por estar aqui conosco, pela sua disponibilidade, pelo carinho conosco com a nossa casa. Meu irmão, a casa é sua, fique à vontade. Boa noite, meus irmãos, muita paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo, os bons espíritos que já estão conosco, possam nos inspirar no estudo da noite de hoje. Vamos falar de Jesus, a influência de Jesus no mundo. Essa frase,
ela foi retirada de uma pergunta feita ao espírito Humberto de Campos, está no livro Estante Viva, Psicografia do Franciscano Xavier, nosso querido Chico, né? E o espírito Humberto de Campos, então, perguntado a ele sobre a influência de Jesus no mundo, ele propõe inicialmente que nós já sabemos, que Jesus é o excelso modelo e guia da humanidade, que nos serve de referência. Porém, ele diz que Jesus precisa ser sentido e crido. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando do Evangelho. O Espiritismo não traz moral nova. A moral que apresenta é a moral do Cristo, contida no Evangelho. Então, a proposta de sentir Jesus é trazer Jesus em sentimento. É fazer com que os nossos sentimentos, os nossos modos de agir, de pensar, sejam de acordo com a proposta do Cristo. O sentimento ele está presente em todas as relações humanas, né? Está presente nas relações familiares mais íntimas, na sociedade, na casa espírita, no trabalho. Então, esse diapasão do sentimento igual, da mesma vibração, do mesmo patamar, é que faz com que a gente sinta Jesus. E crido, ou seja, que a gente coloque Jesus mais do que simplesmente a gente saber que o Evangelho é importante, mais de saber que o Evangelho tem uma bula de orientação das nossas vidas, é crer efetivamente, ter a certeza de que essa proposta é uma proposta renovadora. Não é uma proposta para a gente guardar ou levar debaixo do braço ou ler e decorar, mas é para que a gente sinta Jesus. Então, Jesus sentido e crido. E ele ainda diz mais, que Jesus precisa ser compreendido e aplicado. Quando nós, espíritas, por exemplo, estudamos os evangelhos que nos foram trazidos por Mateus, Marcos, Lucas e João, quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, Apocalipse, as cartas, a gente precisa fazer uma leitura diferenciada daqueles que já vieram antes de nós em outras religiões. Precisamos trazer a luz do ensino dos Espíritos para compreender o Evangelho. No primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos orientam que a parte mais importante dos Evangelhos é a parte moral. Tem os milagres, as predições, o cotidiano da vida de Jesus, mas que o mais importante é a parte moral. Talvez as Bem-aventuranças, dito por Gandhi, o maior livro da humanidade. Gandhi diz assim, se perder todos os livros da humanidade religiosos e ficar o Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, será suficiente para levar a humanidade a um caminho moral correto, reto. Então, essa parte moral, ser pacificador, humilde, ser bom, ser compreensivo, justo, perdoar, ser benevolente, indulgente, essa parte de Jesus é a que nos interessa. É essa grande influência de Jesus para nós que estamos no mundo. Nós somos espíritos eternos, reencarnados atualmente no mundo, já tivemos muitas encarnações e teremos muitas outras, e esse processo de vivência no mundo não é um processo fácil. É carreado de dificuldades, é cheio de percalços. Eu falava para os nossos irmãos, no caminho para cá, levaram meu celular, roubaram meu celular. A primeira reação nossa é de desequilíbrio, né? A gente fala, meu Deus. Aí, um minuto depois, eu já comecei a me tranquilizar. Disse, não tem jeito, que não tem jeito. Eu não vou me desequilibrar por isso, né? A gente vai ter que fazer as coisas que tem que fazer. Então, o mundo nos encaminha para o desequilíbrio. Jesus nos traz de volta. Essa é a grande questão que a gente tem que levantar. Né? Essa é a grande questão que a gente tem que levar como bandeira. E Humberto Campos, então,
ele propõe 20 lições nesse texto. 20 lições para que a gente possa colocar Jesus no dia a dia. Então, nós vamos falar de algumas aqui e vamos ver como é que isso está conosco no dia a dia, fazendo esse caminho de aprendizado. Ele diz assim: Cristo na existência é caridade. Os Espíritos dizem para nós, fora da caridade não há salvação. Então, Jesus nas nossas vidas é caridade constante. Lembrando disso, eu fiz uma prece aqui sentado pelo rapaz do celular, né? Para que ele possa repensar a sua vida, né? Converter-se, porque a gente tem que pedir pelo mundo, não só por aqueles que nos amam, mas a caridade maior é a gente orar por aqueles que não nos amam. Lembrando que a caridade embute, conforme entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão. E a gente está acostumado com a caridade que eu chamo protocolar, que é aquela que a gente dá uma bolsa de alimentos, a gente faz uma ajuda financeira qualquer, a gente contribui com alguma ação nossa, mas aquilo assim a gente faz porque é meio quase que automático, está dentro de um automatismo. Mas essa caridade que Jesus coloca é uma caridade de o tempo todo, que inclui a indulgência e o perdão. Essa parte é só a benevolência. A indulgência, por exemplo, a gente aturar, a gente suportar, que não são as melhores palavras, né? Aqueles que estão no mundo em equívoco, em erro. Aqueles que pisam no nosso pé. Aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. É a gente perdoar aqueles que nos ferem, que falam mal de nós, que nos perseguem. Então, a caridade maior e verdadeira é essa, que abrange essas coisas todas. Mas, infelizmente, a gente acha que a caridade é só essa da benevolência, né? Então, a gente sai de, não, já missão cumprida, fiz a minha caridade, estou bem. Quando, no fundo, a gente precisa saber se a gente foi indulgente com aquele que errou conosco, se a gente perdoou, em todos os momentos, em todos os lugares. E ele vai citando, Cristo no lar é harmonia. Não existe local nas nossas vidas mais importante ao aperfeiçoamento, ao burilamento, ao ajuste que o lar. No lar estão os grandes amores e também os grandes fracassos. Os amores a gente leva bem, né? Agora o fracasso fica difícil, né? É aquele filho problemático, aquele esposo aguerrido, aquela esposa que não cumpre os seus papéis, e aquele irmão que dá um calote, aquele cunhado que fala mal de você. Então, é no núcleo familiar que a gente precisa exercer as atitudes cristãs, porque no núcleo familiar a gente precisa levar harmonia. A harmonia é a estabilização dessas variantes, dessas problemáticas, desses percalços. Então, alguém falou alto comigo, eu falo mais baixo. Alguém quis fazer guerra comigo, eu faço paz. Alguém no lar quer brigar, eu faço paz. Entra por um ouvido, sai pelo outro, eu não ouço o que é ruim, eu não guardo mágoa, né? Eu procuro ter compreensão, e assim vai se ajustando. Quando eu falo do casamento, eu digo que não existe coisa mais difícil na Terra do que o casamento. Por quê? Porque o casamento são duas almas diferentes, criadas neste mundo de forma diferente, que têm que conviver juntos. Eu lembro que um dia eu fui na casa de um amigo e eu estava sentado com ele na sala e a esposa entrou no banheiro e eu não sei se era o número 1 ou o número 2. Daqui a pouco bateu um filho. Mãe, abre a porta. Abriu, entrou. Aí eu achei aquilo estranho, eu fiquei na minha, né? Aí daqui a pouco o outro filho. Mãe, abriu o banheiro, entrou.
Aí, daí a pouco, Alexandre, desculpe, mas eu tenho que ver o que está acontecendo no banheiro. Entrou no banheiro também. Aí eu fiquei na sala sozinho, e os 4 dentro do banheiro fazendo não sei o quê, e se a pobre da mulher entrou para fazer o número 2, ela está fazendo o número 2 com plateia. Eu disse, gente, isso para mim é o fim do mundo. Daqui a pouco eles saem do banheiro felicíssimos, como se nada tivesse acontecido, com aquela cara de parvalhado, e eles como se nada tivesse acontecido. Por quê? Se ajustaram, encontraram pontos comuns, encontraram maneiras de viver diferentes. Ainda que seja no banheiro, né? Ainda que seja no banheiro. Mas conseguiram a harmonia, né? A tal harmonia, que eu acho difícil, para mim, banheiro é uma coisa muito particular, né? Para mim é. Mas já vi que não é assim em todos os lugares. Aí eu disfarcei, continuei a conversa depois, quando eles voltaram. Então, a gente precisa saber isso. Para Jesus, o Cristo no lar é harmonia. Tem que achar um ponto comum. Se ela gosta de ópera, eu vou assistir a ópera com ela. Se ele não gosta de futebol, eu vou assistir futebol com ele. E algum dia, alguém precisa ceder. Porque André Luiz diz que 99% das uniões, 99% por minha conta, né? A maioria quase absoluta das uniões são uniões de resgate. Então tem coisa para ajustar entre o casal, sempre. De vidas anteriores, entre os filhos e os pais, entre os irmãos. Cristo no templo é discernimento. Na instituição espírita, por exemplo, há de ter discernimento para tudo. Há de se fazer compreensão das necessidades humanas. Não dá para ter religião com frieza, sem compreensão. Não dá. Por quê? Porque todos nós somos necessitados. Nós, todos vocês, somos necessitados. Então, se eu não compreendo a necessidade do outro, eu não consigo discernir bem o tempo, a vivência, a convivência, que é muitíssimo necessário. Então, Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Eu vivi num tempo em que a escola era muito formal. Eu até apanhei de palmatórias, porque eu não sabia tabuada. Essa parte não serve. Mas serve a parte que eu ficava na fila, que eu cantava o hino, serve a parte que eu pedia licença para entrar na sala, que eu levantava a mão e dizia para a professora que precisava fazer alguma coisa, só depois de autorizado a fala. Isso faz parte de um processo que ajuda o indivíduo. É Jesus em nós. Nós precisamos de disciplina. Não é à toa que Emmanuel diz para Chico, né? Disciplina, 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 na atuação mediúnica. Mas serve para a vida inteira, em todos os lugares. Meu Deus, como sofrem as professoras hoje, né? Porque Jesus fugiu. Fugiu não, foi retirado. Né? Fugiu já era demais, né? Por minha conta. Foi retirado desse momento. Não existe mais a proposta moral que Jesus trouxe. Quando o Humberto Campos fala de Jesus, não é para botar a imagem de Jesus, o crucifixo. É a proposta de Jesus na escola. A proposta de Jesus no lar. A proposta de Jesus no templo. A proposta de Jesus na palavra. Cristo na palavra é brandura. E ele fala assim, brandura. Brandura não é você amenizar. Brandura é levar ternura. É ser terno. É olhar, falar, melhor na palavra, né? Falar de jeito que não fira, que não magoe, que não leve ao outro nenhum tipo de apreensão, que não leve ao outro conduta de mágoa, não se sinta perseguido, humilhado. A gente faz isso? Difícil, né? Normalmente, especialmente quando a gente está aborrecido, as palavras são de maldição, né? Os chamados palavrões, as ofensas. Né? Quando alguém fecha um indivíduo no trânsito, eu tenho dificuldade em dois lugares na vida muito graves, que é trânsito e supermercado. Eu disse que são sucursais do umbral, né? São lugares muito difíceis. E aí,
Se alguém te fecha no trânsito, você vai encontrar um poste lá na frente, né? Isso é uma maldição. Jesus não está ali. Não está nessa nossa ação. Então, em qualquer lugar, a nossa palavra tem que ser de ternura. Tem que ser aquela palavra de compreensão. Tem que ser aquela palavra que leve ao outro sossego. Cristo na justiça, misericórdia. Jesus dizia, né? E a gente entende que todo julgamento é temerário. Ele diz assim, é fácil olhar o argueiro no olho do semelhante, mas nós não enxergamos a trave no nós, argueira no cisco. Então eu consigo enxergar um cisco no olho do outro, mas não consigo enxergar a trave. A trave é aquela madeira central que leva o telhado de ponta a ponta. Aquilo está dentro do olho, do meu olho eu não consigo enxergar, mas eu consigo enxergar o cisco no olho do outro. Então, justiça relativizada pelo nosso querer, pela nossa vontade, com as nossas próprias mãos, é sempre equívoco. A justiça tem que ser banhada pela misericórdia. Jesus disse, eu não vos peço sacrifício, eu vos peço misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia não é a pena, o coitadinho. A misericórdia é nós olharmos para o outro e nos apiedarmos da sua situação, do seu momento, do seu estado. A misericórdia é a gente ter compaixão. Compaixão tem a ver com sentimento. Lembra da recomendação primeira de Humberto Campos? Sentimento, Jesus sentido e crido. O tempo todo nós vamos ser convocados a vivenciar nossos sentimentos e sair um pouco daqueles sentimentos inferiores que nos prejudicam muitíssimo, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e darmos oportunidade de fazer com que fiquem em nós sentimentos positivos. Porque não dá para ocupar o mesmo lugar se ele está cheio de coisa ruim. A gente primeiro esvazia o que não é bom, coloca o que não é bom, que é ruim, e coloca o que é bom em nós. É como a gente pegasse um copo, se você experimentar um copo sujo, colocar debaixo da bica, sem sabão, sem nada, deixar um tempo, aquela água correndo, o copo vai ficar limpo. Porque a água limpa vai entrar ali e vai fazer toda a higienização. Cristo, na inteligência, é proveito. Nós recebemos dons, aptidões. Jesus deixa isso bem claro na parábola dos talentos. Aí eu lembro que tinha uma amiga de minha mãe que ela fazia um bolo que era uma maravilha. Mas ela dizia assim, eu não ensino, porque se eu ensinar, eu esqueço a receita. Vocês já ouviram falar disso? Tem essa lenda urbana, né? Se a pessoa ensinar, ela esquece. Ela não consegue mais fazer. Gente, ela não ensinou para ninguém. Desencarnou, levou a receita junto com ela. Vocês acreditam nisso? Ou seja, quando fala em inteligência, a gente pensa em físicos, né? Matemáticos. Estamos falando de todo tipo de inteligência, de todo tipo de dom, de habilidade. Às vezes tem pessoas que sabem cultivar a terra, sabem fazer um arranjo, sabem fazer uma costura, sabem fazer uma boa comida. Ensine, passe, multiplique. Porque Cristo na inteligência é proveito, propósito. Tem que ter um propósito. A gente não pode enterrar o talento. Jesus deixa isso claríssimo no Evangelho. Sei, ensino. Tenha certeza que vai multiplicar, não vai perder nada da receita. Sua receita vai ficar até mais gostosa, né? Porque você vai estar exercitando isso. Cristo no estudo é orientação. Quando a gente pensa em estudar, em aprender, em absorver conhecimento, nós temos que pensar que esse estudo ele tem que ter uma direção, uma orientação.
Não dá para estudar para nada. Não dá para estudar só para ter mais conhecimento. Tem que estudar sempre pensando o que eu vou fazer com aquilo. O que aquilo vai agregar em mim. Às vezes, até na doutrina espírita, ou no movimento espírita, não na doutrina, a gente se perde estudando muitas coisas que não vão agregar valor em momento de nossas vidas para a instituição. Não vai agregar valor. Às vezes passando anos e anos estudando uma característica do perispírito, quando, na verdade, aquilo ali não é o essencial para mim, que preciso buscar muito mais outros tipos de conhecimento. Eu preciso primeiro ocupar de me conhecer, como dizia Joana de Anjos, do autoconhecimento, entender as minhas necessidades, preencher essas necessidades, e aí sim ver se dá para colocar mais alguma coisa. Quantas pessoas eu conheço que fizeram pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, e não fazem nada para ninguém. Passam a vida inteira estudando, não produzem, não fazem crescer. Aí vem o ceifador, leva eles, passa para o outro lado da vida e não colocaram nada. E alguns ainda têm a cara de pau de dizer que está se preparando para a próxima reencarnação. Como se Deus dissesse ou deixasse alguma brecha para entender que a gente na Terra pode deixar de conviver, deixar de olhar para o outro. Se Jesus apresenta como lei maior a lei do amor, nada pode passar em nossas vidas sem olhar pelo outro. Sem olhar pela necessidade do outro, pela precisão do outro, pelo que eu posso fazer pelo outro. Jesus no sexo é responsabilidade. Recentemente tivemos aí o carnaval, é um tal de beija na boca, é um tal de relação sexual torta, né? Relação sexual desenfreada, relação sexual sem compromisso, sem responsabilidade. E a gente pensa assim, então não tem Jesus. Não, não tem Jesus. Jesus no sexo é responsabilidade. Qualquer tipo de orientação sexual, qualquer tipo de convivência que eu tenha, o sexo precisa ser responsável. Ele precisa carregar sentimento. Voltando ao início do Humberto Campos, sentimento. Precisa carregar sentimento. Senão ele não cresce. Se ele for egoísta, se ele for aproveitador, se ele for de consumpção, para consumir, para aliviar desejo, ele não faz crescer. Não faz crescer. Ele prejudica. Então, Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Aí, vou falar junto com o de baixo. Cristo na profissão, idoneidade, competência. Então, eficiência e competência, trabalho e profissão. O que significa isso? Nós temos as nossas profissões no mundo. Elas têm que ser exercidas da melhor forma possível. Não para agradar o patrão ou para agradar quem te manda, mas para agradar ao equilíbrio e à nossa contribuição na evolução do planeta. Muitos de nós viemos reencarnados com um compromisso ligado a uma profissão. Mas chegamos aqui e dissemos, eu quero ser professor, pai. Não, professor não dá dinheiro. Você vai ser médico, vai ser engenheiro. E aí é um péssimo engenheiro, um péssimo médico. Aquele médico que olha para a tua cara assim, que só tem dor de cabeça, Novalgina. Te entrega a receita, né? Ele não nasceu para aquilo. Não é assim? Ele provavelmente tinha outras aptidões e compromissos, mas a vida o empurrou para aquilo e ele está ali forçado.
ganhando um bom dinheiro, mas forçado. E frustrado Então, também. frustrado também. Trabalho e profissão precisa de eficiência e idoneidade. A idoneidade tem a ver com competência. Então, precisa ser feito tudo da melhor forma possível. O gari varre a rua da melhor forma possível. O médico desempenha a sua função da melhor forma possível. O professor ensina da melhor forma possível. O bancário da melhor forma possível. E é assim que a gente tem que ser. Porque para ter Jesus no trabalho, na profissão, a gente precisa agir assim. Hoje eu estava conversando com uma amiga que ela trabalha no Detran, que é um órgão meio problemático, a gente sabe, né? Pelas nossas próprias vivências práticas. Mas assim, Alexandre, lá tem um negócio que é muito complicado. Se alguém diz assim, hoje eu não vou trabalhar não, que eu estou cansado. Ninguém trabalha. Isso que é um efeito cascata. Outros, se ele não trabalhou, também não vou trabalhar. Outros, se ele não trabalhou, também não vou trabalhar. Se ele não trabalhou, também não trabalho. E aí ninguém trabalha. E a nossa carteira de motorista fica presa lá 3 meses. Então, essa pessoa está ganhando para aquela tarefa. Se ela não faz, se ela não age corretamente, não adianta bater no peito e dizer eu sou cristão. Não adianta dizer que eu frequento o centro espírita, que eu frequento a igreja tal. Não adianta. Para Jesus estar presente, a gente precisa vivenciar isso. Né? A gente precisa vivenciar um bom trabalho, uma boa profissão. Cristo na alegria é continência, moderação. A gente, na alegria, né? A gente pensa assim, eu estou feliz, eu posso tudo, né? Aí a gente vai para os exageros, para os desequilíbrios, né? Aquele que faz ingestão de bebida alcoólica bebe até cair. O outro que gosta de passear, passeia e nunca mais acaba de passear, né? Aquelas férias intermináveis. O outro, a gente age, come. Esqueci, né? Eu sou desses. Come mais do que deve. Né? Exagera. Não, vamos fazer um churrasco. Aí come, todo mundo exagera. Tem que ter alegria, mas Cristo na alegria é moderação. É a gente fazer sem... Quantas vezes a gente vê aquelas mesas fartas de Natal, às vezes as coisas vão para o lixo. Porque às vezes é meia dúzia de pessoas na família. Vamos pensar nisso, né? Para Cristo estar na nossa alegria, tem que ter continência, moderação. Lembrando do Natal, Jesus, pessoal, é um dos mais esquecidos do Natal, né? Que é o aniversariante, né? Rola de tudo. Tem aquele funk tocando, é o vinho, a cerveja, a comida, mas Jesus, ninguém lembra. No máximo, às vezes, tem um presépiozinho, um canto assim. Como é bom se a gente resgatasse Jesus, né? Mas aí, como é na alegria, serve para o carnaval, serve para a festa junina, serve para a Páscoa, que vem aí. Embora nós não tenhamos datas comemorativas no Espiritismo, nem sincréticas, mas a gente está na sociedade, né? Então, vamos fazer a Páscoa. Ele faz a Páscoa. Então, está lá na cidade. A gente nem tem motivo para comemorar a Páscoa, né? Mas a gente comemora, porque está na sociedade. Mas aí, tudo com moderação. 10 mil bombons, aí no dia seguinte está com diarreia, está passando mal. Né? Então, tudo com moderação. Cristo, na dor, resignação. Esse eu estou precisando exercitar hoje, né? Na dor, resignação. A resignação é aquele sentimento de compreender o sofrimento. Não é gostar de sofrer. Porque quem gosta de sofrer tem uma patologia. Resignação é dizer assim, não, eu sofro, sei porque estou sofrendo e preciso me manter em equilíbrio durante o período de sofrimento, sem queixumes, sem reclamações, sem ofensas, sem ficar dizendo, porque eu, né? Aquela coisa que a gente vê muito. Então, Cristo na dor, resignação.
Cristo nas relações, solidariedade. A solidariedade é a compreensão de que nós precisamos atender às necessidades do outro. Não é fazer o que a gente acha que tem que fazer. Uma vez nós estávamos levando quentinha para os nossos irmãos em situação de rua. Aí o rapaz que ia receber perguntou assim, qual é o menu de hoje? Né? Eu falei, sério. Aí o meu amigo respondeu assim, menu? Ele quer saber qual o cardápio? Eu disse, qual o cardápio? Pode dizer para ele. Aí ele disse assim, macarrão com salsicha para ele. Aí o rapaz disse, macarrão com salsicha? Não gosto. Pode voltar. Assim mesmo. Aí ele pegou, trouxe de volta a quentinha e veio reclamar comigo. Que absurdo! Ele ainda está escolhendo a comida que vai comer. Eu disse assim, ele tem esse direito. E nós temos que compreender isso. Faz parte das relações humanas. Solidariedade. Nós vamos ofertar a ele o alimento. Se ele não quiser, não quis. Ele provavelmente está esperando alguém passar com um menu mais apropriado. É o direito dele, é o direito dele. É difícil a gente compreender às vezes, né? Mas é o direito dele. É um entendimento ainda apoucado sobre a vida. Mas a caridade requer a indulgência, lembra? Então, aí eu tive que fazer essa pequena palestra para o meu amigo, dentro do carro, para ele poder ficar mais aliviado. Ele estava angustiado com aquilo. Cristo na obrigação é diligência, zelo. Nós temos algumas obrigações no mundo. Por exemplo, pais têm obrigação com os filhos. Filhos têm obrigações com os pais. Muitas coisas que a gente faz são coisas que a gente está fazendo com algum nível de sacrifício. Não é, pessoal? Ou é só comigo? Um nível de sacrifício. Mas eu preciso fazer isso com zelo, com cuidado, sempre. Especialmente com as crianças, o ser humano é o único animal, né, dentro da linha evolutiva, que se você deixar ele, ele morre. O cavalinho, ele já levanta, bate na mãe para mamar. O ser humano, se você deixar lá, ele morre. Se alguém não alimentar e dar água, ele morre. Então, existem obrigações de cuidado, mas tem que fazer com zelo. E assim, se eu não tenho zelo, se eu não tenho Cristo nessa obrigação, ela fica pesada. Fica pesada para mim, fica pesada por outro. Aí tem crianças revoltadas, tem pais idosos com problemas, porque os filhos acham que essa obrigação do cuidado é algo pesado. Muitas vezes eles ouvem falar, é um peso para mim, né? Eu não sei até quando eu aguento. Essas frases magoam as pessoas, né? Então, isso é falta de cuidado, falta de zelo. Então, Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Então, às vezes, a gente precisa, quando está cansado, um tempo para se refazer, para se reconstruir, para fazer crescer. Isso é natural, precisa ser assim. Nós precisamos entender que Jesus, no cansaço, pede o refazimento, o tempo de parada, que não é o ócio, mas é aquele intervalo para o descanso. A gente vê isso muito em André Luiz, né? Quando chega algum momento, você diz, ele foi dormir, teve que dormir. Até no mundo espiritual tem um tempo para se aliviar daquele trabalho mais pesado. Cristo, no repouso, é disciplina. Ou seja, no cansaço é refazimento. No repouso é disciplina. Não dá para ficar descansando para sempre. Né? Tem gente que não tem mais. Tem gente até que. Existe aquela fase clássica, né? Morreu, vai descansar. Não é isso? Às vezes o cara vai trabalhar mais do outro lado do que trabalhou aqui. Né? Mas a gente tem esse sentido de que o descanso é uma grande recompensa. O céu
que nós construímos em outros momentos, em outras religiões, é um local para o indivíduo ficar lá a eternidade, com rios de leite, anjos tocando harpa, só na tranquilidade, sem fazer nada. Porque isso está dentro de nós. A gente trabalha a vida inteira para quê? Para se aposentar, não é? O pessoal fica na cabeça, não, tem que me aposentar. Agora o governo desgraçou tudo, né? O governo passado, e jogou a aposentadoria para frente. Tem muita gente que não consegue se aposentar mais, coitado. Mas se tinha essa ideia. Antigamente isso era mais forte, né? Quando eu entrei com 14 anos no trabalho, me disseram, olha, faltam, não sei, 30 anos para você se aposentar. O problema é que quando deu 30 anos eu não me aposentei, porque a lei mudou, quase que eu fiquei louco. Eu disse, meu Deus, estava tudo certo para eu me aposentar. Me prometeram isso quando eu tinha 14 anos. Mas acabou saindo, graças a Deus. Cristo no compromisso é lealdade, é fidelidade. Tem uma história que brasileiro é desorganizado, não é pontual, que é clássico nós nos atrasarmos. Mas veja, ele lembra para a gente uma grande lição do dia a dia, uma grande lição da influência de Jesus no mundo. A gente precisa ser pontual, a gente precisa respeitar horários. Às vezes nós temos reuniões na casa espírita que tem início, mas não tem fim. Isso não é cabível. O mundo espiritual tem controle de horário. A gente não pode fazer uma reunião que não tem início e não tenha fim. Então, esses controles são muitíssimo importantes na nossa vida, porque reflete compromisso. E esse compromisso é fidelidade. A gente tem que ser fiel ao tempo, fiel à ocupação do outro, fiel à expectativa do outro. Então, o compromisso é isso. Cristo, na morte, é vida eterna. Então, quando Jesus deixa a cruz, quando reaparece em corpo espiritual para Maria Madalena, para João, para Maria sua mãe, para todos os apóstolos no cenáculo, ele nos dizia que a vida, confirmava para nós que a vida vai além da vida do corpo físico. Não dá para a gente acreditar que a morte acaba com tudo. Por quê? Se a gente olha para a natureza, por exemplo, que reflete as leis gerais do universo, nada se perde. Quando o fruto está maduro e cai do pé, a semente que cai no solo, penetra o solo, alimenta-se do solo, vai dar uma nova árvore, formando-se um ciclo de vida, de renovação. Por que conosco seria diferente? Então, fim do corpo físico, todos nós vamos abrir o olho do outro lado da vida, após a crise da morte, aquele momentozinho de passagem, todos nós vamos chegar do outro lado da vida, felizes ou conturbados, de acordo com as nossas expectativas. Muitas vezes vamos ter que ficar presos aos nossos remorsos, ao que nós deixamos, vamos ficar presos às nossas preocupações, aos nossos incômodos. Outras vezes, vamos conseguir ir para frente, progredir, alcançar uma colônia espiritual, trabalhar. Então, esse futuro da vida eterna, do Cristo na morte, é essa revelação. Jesus garante a vida após a morte. Jesus garante a existência de algo mais além do mundo físico. E nós precisamos trabalhar para viver essa vida eterna. Aí, no fim, nós estamos encerrando, os Espíritos dizem a Humberto de Campos o seguinte: bom, então quer dizer que vocês espíritas fazem tudo isso? Todas essas lições? Humberto de Campos, não. Nós não fazemos isso tudo. Mas nós temos esperança em ser um dia cumpridores de todas as lições. Então, o que nos sustenta, meus irmãos, nessa influência de Jesus no mundo, é a gente saber o que a gente precisa fazer.
e guardar a esperança que um dia nós vamos completar essas 20 lições com esse substituto. Porque a gente tem uma referência, que é Jesus. A gente tem um modelo, um guia. E assim, trabalhando dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, porque a natureza não dá saltos. Então, nós não somos anjos. Tem algum anjo aqui? Pode levantar a mão, seja sincero. Não tem um anjo, mas tem futuros anjos aqui? Sim, pode levantar, todo mundo. Tem um futuro. Mas quanto tempo vai durar? No meu caso, uns 3 bilhões de anos. Mas eu estou consciente disso. Eu tenho perspectiva, meta estabelecida. É isso que a gente precisa. Então, o espírita, como disseram os espíritos a Allan Kardec, é aqueles que estão no esforço de combater em si os maus hábitos e as más inclinações e vivenciar a moral do Cristo em plenitude. Jesus nos abençoe e guarde. Muita paz a vocês. Conto com a oração de vocês para que esse negócio do celular não dê mais problemas, viu? Muita paz. Obrigado, meu amigo, irmão. Vamos passar então agora para a segunda parte, que são os passes. E aqueles irmãos que vão assistir à palestra, que a paz de Deus permaneça nos lares e nos corações.